Falando sobre bancada evangélica, agora é contra a taxação das bets da vida, né, Pava? Líderes da bancada evangélica são contra a taxação de apostas esportivas. Deputados que exercem influência na bancada evangélica, só para constar, na foto tava Feliciano e o. Qual é o nome dele mesmo? Esqueci agora, o Sóstenes. Sóstenes, pretendem votar contra a medida provisória que regulamenta e taxa as apostas esportivas, que é mato, né? Que já virou mato nesse país. Todo time, todo jogo é um. Televisão hoje é metade propaganda de banco, metade propaganda de supermercado e metade propaganda de casa de aposta, né? E aí a bancada evangélica é contra. Vamos lá. Lideranças da bancada evangélica estão dispostas a articular um movimento contrário à MP, né, que o Haddad anunciou lá, que regulamenta as apostas esportivas. O Ministério da Fazenda deve enviar o texto ao Congresso ainda este mês. Will, Diga. atenção ao verbo. Regulamenta. Regulamenta, é isso que eu ia falar agora. Boa. Ou seja, nem regulamentar, nem regulamentada é essa atividade no Brasil. O deputado Marco Feliciano, olha aí, despontando, aparecendo, né? Do PL de São Paulo, disse que os deputados, abre aspas, não teriam como explicar ao eleitor um voto a favor da MP. Hoje, o espírito da bancada, qual o espírito, irmão? Aquele que foi nos porcos lá do Gadareno? Com todo respeito aos porcos? O espírito da bancada é esse, afirmou o Feliciano, que é um dos 6 vice. Caraca, tem vice-presidente dessa bancada, hein? Parece Mas, Igreja da Assembleia de Deus, né? Pastor presidente, é, pastor. tem um monte de vice, que é É. um dos 6 vices da Frente Parlamentar Evangélica. Lembrando que a medida propõe regulamentar e taxar o setor e não autorizar as apostas, o que já ocorreu no governo Michel Temer. Olha a jogada, né, Pava, para justificar o injustificável, né, para enganar os leigos, né? Will, para começo de conversa, quando ele fala no slide anterior que não teria como explicar, primeiro, ele está chamando de burro os evangélicos. Sim. Porque ele acha assim que precisa falar alguma coisa assim de um jeito que as pessoas não vão entender que eles estão taxando, que isso vai ser positivo para o país ou alguma coisa. Ou seja, são pessoas desprovidas de cognição, segundo o desprovido mor de bom senso e de cognição também. Mas vamos lá para mostrar o quanto isso pode trazer para o Brasil, Will. Opa, só o Ailson está perguntando se vai ter o Bet Crente. Olha, eu ia cantar Olha, uma musiquinha aqui, mas eu só coloquei o jogo da galera. Eu acho que já não preciso cantar a musiquinha. Aliás, o que eu me diverti no final de semana, porque eles fizeram um monte de pegadinha até em shopping com essa música, e foi sim. assim, cara, eu ri muito no fim de semana, mas eu não vou cantar a musiquinha aqui, porque depois vamos fazer um corte e vamos Sim. falar que eu sou assinante de alguns canais aí. Sim. Agora que eu captei a vossa mensagem, só agora que me passou aqui, eu falei, agora eu entendi do que você se refere, ao só que agora você que você se entendeu refere. o jogo da galera. Ai, meu Deus, se você está rindo, irmão, vigia. Clubes que criticaram taxação de apostas devem 64 milhões de reais à União. Você está vendo, Will? Você está vendo quem é contra? É o Súdio falando do mal lavado. Olha Isso o porque tamanho da hipocrisia, cara. tamanho da hipocrisia. Entre eles, a turma do Flamengo, a turma lá do Palmeiras, tia Leila, da Crefisa, criticando isso? Que estranho. Clubes de futebol grandes que alegaram preocupação em taxar apostas esportivas têm dívidas milionárias com a União. A estimativa interna da Fazenda chegava a 6 bilhões de reais, mas o próprio setor fala que pode ser o dobro disso.
de 12 a 15 bilhões. Temos que regulamentar para que não fique uma atividade à margem da lei, concluiu o Haddad, ministro da Isso, Fazenda. essa falha do Haddad, Will, olha isso. Possibilidade de arrecadar 12 a 15 bilhões, e na entrevista dele, que é bem longa, tem também aí várias suspeitas, Will, porque são todas essas empresas todas com sede fora do Brasil, para não ter que prestar contas, não ser regulamentado o negócio, e existe muita suspeita de manipulação também, Will. Então, tem casos mesmo, é verdade. Inclusive, a gente sabe de casos de futebol mais amador, né? Porque essas apostas, esses aplicativos, você pode fazer aposta de cricket, sabe? Cricket, você pode fazer aposta em jogo de cricket até. E o que deve ter de manipulação nisso, né? E fora isso, Will, além de tornar a coisa mais transparente, vamos dizer assim, a gente está falando de 12 a 15 bilhões de arrecadação, Will. Cara, isso é dinheiro para dedéu para os cofres públicos. Estão falando de aumento real no salário mínimo, enfim, tem zilhões de coisas para fazer. Estão agora liberando a ministra Margarete aí também verbas aí acho que da Lei Paulo Gustavo, se eu não estou enganado, eu vi rapidamente há pouco. Enfim, tem coisa que está assim, o país precisando de grana para poder deslanchar algumas coisas, e a bancada evangélica, como não consegue conversar. Meu senhor, o senhor tentou explicar para os crentes até que a África é fruto de maldição. Pois é. O senhor explica a serpente conversando com a serpente falante conversando com a Eva e não sabe explicar um negócio desse para as pessoas? Não trate os evangélicos como se fosse todo mundo com seu desconhecimento e da sua baixa estirpe. Bafo de ouro. Eu adoro ver Sérgio Pavarini pistola com o Marco Feliciano. É demais, é demais. Agora temos alguns nomes sugeridos para caso de aposta gospel aqui. O Ailson tá brilhando nos comentários, Sérgio Pavarini. Vai vendo. Betiel. Betiesna. Betiânia. Aí o Cadu. Boa noite, Cadu. Bom ter você por aí. Aí, ó. Betlém. Aí, ó. E o Felicibete. Sensacional esse pessoal, gente. Demais, demais. Olha quem tá por aí. Falando do Flamengo, ó. Chegou, ó. Aí, tá trabalhando demais, né, professor? Tá certo, faz parte. Grande Andrade com a gente aí, ó. Algumas vezes vejo a gravação depois. Um abraço, Andrade. Tamo juntos, tamo juntos. A Deise também chegou por aqui, nossa membro anfitriã. Falamos da Deise no começo, tá por aqui também, ó. Boa noite, Deise. Jussara comentou sobre o pastor Quirino também. Muito bom. Boa noite, Jussara. Bem-vinda. Bom ter você por aí também, viu? Aí a Deise, será que algumas igrejas recebem algo desse site de apostas? Eu não duvido nada, viu, Deise? Não duvido nada, viu?